Este é o Paquistão, a 23ª maior economia mundial em paridade de poder de compra, com 230 milhões de habitantes que agora enfrentam colapso econômico total. Este não é o tipo de colapso econômico que seria vivenciado por economias avançadas, mas sim o tipo de colapso econômico que pode realmente fazer com que a quinta maior população do mundo enfrente fome em massa, além do potencial para um sofrimento humano gigantesco. Economistas se interessam por esses problemas econômicos devido à influência e dependência do Paquistão em relação aos principais eventos econômicos mundiais. O Paquistão é peça-chave na iniciativa do Cinturão e Rota da China, oferecendo rota comercial e mão de obra à segunda maior economia mundial. O Paquistão tem uma das maiores forças de trabalho no exterior do mundo, com até 10% do PIB vindo de trabalhadores paquistaneses no exterior. Para sustentar suas famílias, esses trabalhadores conseguem empregos principalmente na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Estados do Golfo. Áreas que têm gerado muita controvérsia por sua política global e pelo tratamento dado justamente a esses trabalhadores. Entender a economia do outro lado dessa força de trabalho pode ensinar muito sobre a evolução dessas questões no futuro. Trabalhadores paquistaneses enviam bilhões de dólares por ano para casa de países como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e União Europeia. O destino deste país afeta diretamente nossas economias e empregos. Por fim, e talvez ainda mais preocupante, para o bem ou para o mal, a economia do Paquistão costuma ser analisada em função de sua relação hostil com a Índia, grande potência econômica regional com indústrias semelhantes. Economistas comparam o atual colapso econômico do Paquistão ao ocorrido no Sri Lanka nos últimos 2 anos. Embora haja semelhanças, as diferenças são mais relevantes. O Paquistão tem economia maior e é centro político mais influente na região. Também é a 6ª maior potência nuclear do mundo. Ressalto que não queremos causar medo desnecessário, mas empurrar uma nação com um arsenal massivo de armas devastadoras para uma situação desesperadora nunca será o ideal. Como o Paquistão entrou nessa crise econômica? E quais serão os impactos para a região mais ampla? E por fim, que medidas estão sendo adotadas para recuperar a economia em crise? É muito fácil supor que muitas economias de baixa renda ou em desenvolvimento vão inevitavelmente sofrer de catástrofe econômica após catástrofe econômica. E há, de fato, uma certa lógica nessa suposição. Nações menos estabelecidas na economia global terão mais dificuldade para conseguir empréstimos de instituições respeitáveis a juros razoáveis. Economias avançadas costumam pegar empréstimos em sua própria moeda, o que garante mais controle sobre a dívida. Um país como o Japão pode sustentar um nível de dívida pública que equivale a 260% do seu PIB nacional total. Porque pega dinheiro emprestado em iene, uma moeda extremamente estável e amplamente reconhecida globalmente, o Japão também paga taxas de juros muito baixas, ou às vezes até negativas, sobre esse dinheiro. O Japão também consegue pegar dinheiro emprestado dos próprios cidadãos porque abriga muitas pessoas muito ricas que precisam de um lugar para investir seu dinheiro. O Japão, com economia consolidada, tem trilhões de dólares em reservas de moedas estrangeiras, incluindo dólares americanos. Assim, investidores confiam que o Japão sempre poderá pagar seus empréstimos, independentemente do nível da dívida. O Paquistão, por outro lado, teria dificuldades para tomar empréstimos em sua própria moeda porque sua população não é rica o suficiente para satisfazer as necessidades de financiamento do governo. Instituições internacionais evitam empréstimos em rúpias paquistanesas devido ao alto risco cambial de uma moeda pouco usada fora do Paquistão. Por isso, o Paquistão precisou tomar empréstimos em moedas estrangeiras, como o dólar americano e, cada vez mais, o RMB chinês. Esses empréstimos vão exigir taxas de juros mais altas ou condições políticas atreladas, porque os países ou instituições que concedem esses empréstimos estão assumindo um risco significativo de nunca serem reembolsados. Ter taxas de juros mais altas em uma moeda sobre a qual o país não tem controle o expõe a muitas coisas que podem dar errado, como a desvalorização da própria moeda, a falta de demanda por suas exportações ou seu crescimento, não superando as taxas de juros cobradas.
Uma boa gestão econômica, estabilidade política e um nível geralmente mais baixo de coisas como corrupção institucional realmente ajudam. Nações avançadas evitam várias crises econômicas das economias em desenvolvimento, mas não estão imunes a decisões ruins. Veja o Reino Unido nos últimos 6 meses. É que, quando as coisas dão errado, elas têm muito mais margem de manobra para cometer erros antes que todo o seu sistema econômico colapse. Em grande parte, isso se deve à capacidade delas de tomar empréstimos de forma segura e barata de uma ampla variedade de investidores. As economias avançadas são mais seguras individualmente, pois o cidadão médio de país desenvolvido é menos vulnerável. Se a economia passar por uma recessão, as pessoas podem perder seus empregos e sofrer um impacto significativo em sua qualidade de vida. Ninguém passará fome ou recorrerá a medidas desesperadas pelo básico. As economias avançadas ainda ganham ao oferecer exportações de alto valor agregado ao mundo. Se a Coreia do Sul entrasse em recessão prolongada, seria ruim, mas a desvalorização da moeda tornaria suas exportações mais competitivas. De repente, smartphones, navios porta-contêineres e pacotes de turismo ficariam mais baratos para compradores internacionais. Assim, venderiam mais exportações e receberiam mais turistas, ajudando a corrigir as pressões econômicas negativas. Isso também garantiria renda estrangeira constante para ajudar no pagamento de dívidas. Compare com o Paquistão, onde a desvalorização da moeda não teve o mesmo efeito, já que o país depende muito de importações para manter suas indústrias básicas. Essas indústrias produzem principalmente arroz e têxteis, principais exportações do país. Ao contrário de produtos especializados disponíveis apenas em alguns países, como smartphones da Coreia do Sul, arroz e têxteis disputam mercados globais. Economias em dificuldades não produzem esses itens com a mesma eficiência que centros agrícolas industriais, que têm fornecimento e financiamento estáveis. Lembre-se disso para depois, pois é importante. O turismo cresce, mas a maioria dos visitantes é da diáspora paquistanesa, que retorna para ver amigos e familiares. Turistas de alto valor de países ocidentais não querem visitar o Paquistão, merecido ou não. O país é visto como inseguro e sem atrações para turistas aventureiros, ao contrário de outros da região. Então, essa é apenas a lista básica de razões pelas quais o Paquistão é vulnerável a desafios econômicos como o que está enfrentando atualmente. Isso antes mesmo de considerar quaisquer choques econômicos específicos, que veremos em breve. Também é importante ressaltar que, apesar dessas vulnerabilidades, o Paquistão já teve fama de economia surpreendentemente resiliente. Em 1998, a crise financeira asiática afetou várias economias em rápido crescimento na região. A crise teve início na Tailândia, quando o governo precisou flutuar o baht após esgotar as reservas de moeda estrangeira. Uma taxa de câmbio flutuante ocorre quando o valor de uma moeda é definido pela demanda global. Por exemplo, atualmente, $1 americano compra $1,45 australianos. Se a demanda por exportações australianas subisse repentinamente, $1 americano compraria só $1,40 australianos, mas o ponto é que são as forças de oferta e demanda que determinam o preço, não o governo. O oposto de uma moeda flutuante é uma moeda fixa ou atrelada. É quando o governo define que $1 americano vale 100 baht tailandeses, garantindo o respeito a essa taxa fixa. O governo manterá reservas de dólares americanos e baht tailandeses para lidar com trocas de dinheiro no mercado. Se um investidor quiser aplicar $1 milhão em uma fábrica na Tailândia, o governo tailandês fornecerá 100 milhões de baht para o investimento local. Se o investidor quisesse retirar os lucros após alguns anos, o governo converteria os baht tailandeses novamente em dólares. Esse sistema é popular entre investidores internacionais porque elimina o risco cambial ao investir em moedas estrangeiras. De nada adianta um investimento dobrar de valor se a moeda cair pela metade no mesmo período. Uma taxa de câmbio fixa evita isso. A taxa de câmbio fixa facilita e, geralmente, torna mais competitiva a exportação das indústrias locais para o mercado global. Se o governo define o preço da moeda 10% abaixo do que ela valeria em um mercado de câmbio livre, então os produtos exportados dessa economia acabam saindo com um desconto de 10% para compradores internacionais. E quem não gosta de um desconto? Mesmo que o governo fixe a moeda a um preço justo, simplesmente saber quanto algo vai custar de um fornecedor regular
E não ter que se preocupar com as flutuações diárias da taxa de câmbio já é um bom motivo para querer fazer negócios com uma economia que tem uma taxa de câmbio fixa. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, as economias asiáticas dependiam muito de exportações industriais e investimentos internacionais, tornando populares as taxas de câmbio fixas. O problema das taxas de câmbio fixas é que elas são muito caras de manter. O governo precisa manter sempre reservas suficientes de moeda estrangeira para garantir que pode honrar qualquer solicitação de transferência. Enquanto estão exportando muitos produtos e recebendo um fluxo constante de dólares estrangeiros entrando na economia, tudo bem. Mas se eles tiverem uma má temporada ou sofrerem qualquer tipo de choque econômico, o suprimento de dólares estrangeiros pode secar. Se alguém tenta trocar seus bates por dólares na taxa combinada e não consegue, todo o sistema desmorona. Outros investidores tentam retirar dinheiro da economia, gerando uma corrida bancária nacional. Isso ocorreu na Tailândia em 1997. O pânico no mercado causou choque na região, pois outras grandes economias em crescimento, como Coreia do Sul, Indonésia, Taiwan e Filipinas, tinham sistemas semelhantes. A preocupação era que, se o governo tailandês podia ficar sem dinheiro para sustentar sua moeda, outras economias similares também poderiam. Assim, todos começaram a sacar seus recursos, o que se tornou uma profecia autorrealizável. Eventualmente, quase todos os países envolvidos tiveram que admitir a derrota e deixar sua moeda flutuar livremente. Isso significava que eles perderam todas as vantagens de ter uma moeda atrelada. E suas economias realmente sofreram por causa disso. Mas o Paquistão ficou praticamente imune. Ao mesmo tempo, enfrentava problemas com a comunidade internacional por testar armas nucleares abertamente. O país foi colocado sob pesadas sanções, semelhantes às que estamos vendo serem impostas à Rússia hoje em dia. As sanções foram intensificadas após o 11 de setembro, quando o Paquistão foi apontado como fornecedor de combustível e armas aos grupos envolvidos nos ataques. O país também recebeu um influxo de refugiados de seus vizinhos afetados pela guerra, como o Afeganistão. Se o ambiente econômico global já não fosse hostil o suficiente, o país ainda teve que lidar com as piores secas da sua história, que duraram 4 anos e impactaram severamente a produção de alimentos para um país com uma população em rápido crescimento. Apesar de todos esses desafios, a economia do Paquistão foi incrivelmente resiliente e sustentou o crescimento durante esse período turbulento. A economia já não era grande ou sofisticada, então tinha menos a perder que seus vizinhos na época. Sobreviver a uma tempestade perfeita de choques econômicos, sem aparentes impactos, mostra a autossuficiência da nação. Então, se sobreviveu naquela época, com tantas coisas dando errado, por que está enfrentando dificuldades hoje? Em primeiro lugar, desde que as sanções foram relaxadas e a região econômica do Sudeste Asiático se recuperou, a economia paquistanesa cresceu significativamente. A economia é quase 4 vezes maior hoje do que era em 2000, então ela tem mais a perder. E é extremamente improvável que volte a encolher para aquele nível novamente. Mesmo o pior cenário econômico atual seria melhor que as melhores condições daquela época. A crise começou com a Covid, quando a economia perdeu uma importante fonte de moeda estrangeira: as remessas enviadas por trabalhadores paquistaneses no exterior. Os trabalhadores normalmente enviavam o dinheiro em dólares americanos ou alguma outra moeda reconhecida globalmente. E então, suas famílias trocavam esses dólares por rúpias para usar localmente em seu dia a dia. O governo e as instituições de câmbio entregavam essas rúpias em troca de dólares americanos, o que lhes proporcionava uma reserva de moeda estrangeira usada pelo governo e grandes empresas para comprar importações das quais a economia maior e mais sofisticada havia se tornado dependente, como petróleo, fertilizantes e maquinário. Sem as remessas, que abasteciam a economia com reservas estrangeiras, o país não podia pagar por esses produtos, pois ninguém aceita rúpias paquistanesas fora do Paquistão. O corte das remessas estrangeiras foi o primeiro problema. O segundo, os custos crescentes dos produtos importados. A guerra na Ucrânia elevou o preço do petróleo e insumos agrícolas, reduzindo receitas e aumentando despesas. O país enfrentou enchentes recordes que mataram mais de 1.700 pessoas e causaram 30 bilhões de dólares em prejuízos. Os desafios viraram crises quando o governo tentou conter o custo de vida dos cidadãos vulneráveis, limitando os preços da eletricidade e do gás.
Isso representou uma grande despesa para o governo e para as empresas, e levou à escassez de combustível para carros e máquinas no país, além de até mesmo regiões inteiras sofrerem apagões rotativos. Para reduzir o consumo de energia, o governo passou a proibir várias importações não essenciais, buscando frear a saída de moeda estrangeira. A maioria desses esforços só acelerou a troca de rúpias por moedas mais reconhecidas globalmente. Antes que fosse tarde demais, o governo impôs novas restrições ao envio de dinheiro em espécie, fazendo com que o país tenha agora, tecnicamente, 3 taxas de câmbio. A taxa reconhecida pelo Banco Central, a usada por instituições privadas conforme a lei, e a do mercado negro, regida por oferta e demanda, estão todas caindo. Mas, provavelmente, você já sabe disso. A taxa do governo é bem mais otimista do que a taxa de câmbio sugerida pelo mercado negro. É quase fácil rir de algo tão absurdo, mas o paquistanês médio vive com cerca de 15 dólares diários. Eles vão ficar extremamente vulneráveis a uma situação em que o país não tem meios para importar itens básicos essenciais. Então, como isso pode ser resolvido? Instituições internacionais ofereceram algum apoio na forma de empréstimos para dar ao país o dinheiro necessário para reabastecer suas reservas e voltar aos trilhos. Mas essas ofertas vieram com condições. O Fundo Monetário Internacional, que é uma instituição financiada por dezenas de economias globais, tem como principal objetivo apoiar países que estão passando por turbulências econômicas. Para evitar que a turbulência se espalhe pelo mundo, essa é a resposta óbvia, pois foram criados para isso. O FMI já concedeu bilhões de dólares em empréstimos ao Paquistão e prometeu dar bilhões a mais desde que o governo faça certas mudanças. A principal delas é permitir que a moeda do país flutue livremente no mercado de câmbio. O governo tem hesitado em fazer isso até agora. Lembre-se, há muitas vantagens em ter uma moeda atrelada ou controlada, especialmente para um país que, mesmo com desafios, cresceu bastante nas últimas 2 décadas. A China é um grande credor do Paquistão, com 30 bilhões de dólares em empréstimos, cerca de 3 vezes mais que o FMI. Esses empréstimos integraram a iniciativa Cinturão e Rota da China, que buscava incluir o Paquistão como ponto estratégico em ferrovias, rodovias e rotas marítimas para a Europa e Oriente Médio, importantes parceiros comerciais chineses. Existe um velho ditado que vou adaptar um pouco aqui. E é o seguinte: se você deve $1 milhão ao governo chinês e não consegue pagar, você tem um problema. Mas se você deve 30 bilhões de dólares ao governo chinês e não consegue pagar, aí eles é que têm um problema. Um problema. É possível que a China ofereça assistência simplesmente porque não quer que a economia colapse, pois isso custaria caro para eles tanto na dívida que teriam que perdoar, quanto porque ficaria muito ruim geopoliticamente, como sinal de que a iniciativa do Cinturão e Rota não vai tão bem quanto prometeram. O lado negativo é que, mais uma vez, há condições. Espera-se que o Paquistão siga as ambições geopolíticas impopulares da China e priorize seus recursos naturais para os centros industriais chineses. Se o Paquistão conseguir garantir financiamento para manter sua economia funcionando, apesar da queda de confiança causada pelas manchetes alarmantes, não há razão para acreditar que as exportações não possam ser retomadas. Importações vitais poderiam ser fornecidas. A população voltaria a confiar na moeda e o crescimento poderia retornar ao nível anterior aos choques econômicos recentes. Certo, agora é hora de colocar o Paquistão no placar nacional do Economics Explained. Começando, como sempre, pelo tamanho, o Paquistão tem um PIB de 348 bilhões de dólares em 2021. Apesar dos desafios econômicos recentes reduzirem esse número, continuará sendo uma grande economia global, atualmente a 42ª maior do mundo, recebendo nota 6 de 10. Esse PIB é distribuído entre uma das maiores populações mundiais. Cada participante contribui só $1.505 por ano para a economia, cerca de 1/8 da média global. Recebe nota 2 de 10. Estabilidade e confiança são baixas, além dos recentes choques econômicos. O país enfrenta uma rivalidade política complexa e incerteza sobre a gestão econômica, inclusive a curto prazo. Sua nota é 3 de 10. E vale lembrar que 0 ou 1 basicamente significa que o país está em guerra civil, e 2 significa que o país tem um governo completamente disfuncional ou militar. Então, 3 de 10 não é uma boa nota.
O crescimento foi forte na última década, mas estagnou e caiu desde 2018, quando os problemas que exploramos neste vídeo começaram a acontecer. Para manter a uniformidade com os outros países da lista, usamos a taxa de crescimento da última década, dando nota 6 de 10 ao país. Por fim, indústria. O Paquistão possui uma economia básica, indústria simples, mão de obra não qualificada e não tem grandes corporações globais. O país até possui uma riqueza substancial de recursos naturais, mas vai encontrar dificuldades para explorar adequadamente esses tesouros em sua condição econômica atual. Recebe uma nota 4 de 10. No total, isso dá ao Paquistão uma média de 4,2 de 10, colocando-o aqui no ranking nacional do Economics Explained. Obrigado por assistir, amigo. Tchau!